temos aqui também a Cris. Sim. Fala um pouquinho. Eu vou ajudar a Bia, acho que até mais quando a gente for lá para fora, para ver os menus e tal. Então, quem tiver com câmera, sei lá, aquelas dúvidas recorrentes, infinitas, ou até para a gente descobrir recursos que podem ser legais de usar e que vocês não estão usando, porque talvez não conheçam. E aí eu vou estar lá para a gente poder ficar com grupos separados, enfim. E aí as câmeras que estão aí, acho que vocês podem, se você não tiver trazido câmera, né, vocês podem ver o que tem mais a ver com a realidade de vocês e focar mais em uma em outra, ou até se quiser passar por todas e tal. E esse teste de ruído eu acho muito legal, assim, porque você vai trabalhar com várias câmeras ao longo da vida e cada uma é diferente da outra e você sempre precisa fazer algum testezinho nesse sentido para entender até onde você pode ir, assim, quando você pode forçar e como ela responde melhor e tal. Então, uma coisa legal da gente ver como é que faz, assim. Meu nome é Cris e é isso aí. E para eu ter uma ideia assim de vocês, quem aqui já faz alguma coisa? Quem aqui é só fotógrafo still? Tá. Quem aqui já trabalha com vídeo? Ah, tá. A gente de fotografia em movimento se refere a foto still, o cara que... Tá. Não. E assim, da galera que trabalha com vídeo, quem é que usa a câmera DSLR? Ok. Quem já trabalhou com outras câmeras? Que porte, mais ou menos? Só para a gente entender. Trabalhei com Red, com Alexa. Trabalhei em locadora de cinema. Então, Tá. acabei tendo contato com muitas câmeras durante muito tempo. Certo. Eu trabalhei como assistente de câmera há muito tempo. Então, eu trabalhei com bastante câmera. Tá. E quem não está começandíssimo, assim? Massa. Então, beleza. Bom, a gente vai falar rapidamente da direção de fotografia, não preciso repetir isso que já está aqui, né? Que a gente falando mais ou menos do trabalho do diretor de fotografia, né? Ele vai começar... Diretora. Sim. Vai começar numa pré-produção, ele perpassa as gravações e vai até a pós-produção. Tá? Na verdade, a equipe de fotografia, ela se subdivide em 3 equipes diferentes. A gente tem uma equipe de câmera, tá? Uma equipe de elétrica e uma equipe de maquinária. São subequipes, todas se dirigindo ao fotógrafo, certo? E, enfim, na pré-produção, são essas coisas, da concepção estética do projeto, visita à locação, os testes estéticos. Enfim. Oi? A gente tem 3 equipes porque são as 3 coisas com que a gente se ocupa, né? Que é a câmera, tem uma equipe para câmera, tem a equipe de elétrica que se ocupa da luz, de posicionar as luzes, e a maquinária que é o movimento. Então, a gente se ocupa da câmera, a gente se ocupa da luz e a gente se ocupa do movimento dos planos. Só para... Por isso são 3 equipes, porque são 3 frentes que a gente está sempre tendo que pensar ao mesmo tempo. Cada uma com seu subchefe, né? Na verdade, o diretor de fotografia, ou a diretora de fotografia, ele vai gerir as 3 equipes. Enfim. E aí, tem essa questão da pré-produção. Depois, na gravação, essa questão do determinar posicionamento de refletores, iluminação, etc. E, na pós-produção, o acompanhamento até a cópia zero, né? A cópia zero seria aquela, enfim, a tua primeira cópia real, que passa mesmo no cinema. Só para vocês entenderem também, assim, que eu acho muito importante que a gente fale
coisa mais oficial do que é uma diretora de fotografia, mas isso é um jeitão de trabalhar que não é único. Inclusive, eu acho que a ideia da Bia aqui é muito mais empoderar vocês com as suas próprias câmeras do que a gente... não estamos dizendo que esse deve ser o modelo reproduzido sempre, mas eu acho mas massa é aquele saber... modelo que existe de mercado, né? base, Que é claro que dependendo do porte da produção, você vai trabalhar com equipes mais reduzidas ou não, enfim. É a coisa do tamanho de cada filme, do tamanho de cada produção. Tá? E, enfim, e o diretor de fotografia, o fotógrafo, a fotógrafa, ele vai estar trabalhando com alguns instrumentos. Então, a gente tem os dois primeiros, na verdade, são um mesmo instrumento, que é o fotômetro. Ele tem uma diferençazinha, que é o seguinte, existe um tipo de fotômetro, que é o fotômetro de luz incidente, ou seja, eu estou medindo a luz que chega aqui. Por exemplo, é o fotômetro que não é o da câmera fotográfica. Vocês, dentro da câmera fotográfica, tem um fotômetro embutido. Esse fotômetro que mede a luz que chega, ele vai estar medindo a luz que está chegando até aqui, mas ele não vai considerar o que ele está iluminando. Ou seja, se estou eu aqui e se tem uma pessoa negra do meu lado, a luz que chega em mim e na pessoa negra é a mesma. Só que o efeito da luz na minha pele vai ser uma, o efeito de luz na pele da outra pessoa, enfim, cada uma tem uma resposta, tá? E o outro tipo, que é o fotômetro de luz incidente, aí é aquele que você, enfim, o de luz incidente é aquele que você vai para a posição da luz, fica contra o refletor e mede a luz que chega. O outro seria que nem aquela posição de você estar na câmera e medindo pelo fotômetro da câmera. Você fica a favor da luz e você vai medir não a luz que chega, mas a luz que o meu corpo está devolvendo para a câmera. Certo? Por isso ele vai considerar o meu tom de pele. Ele vai ler quanto que na minha pele está devolvendo aquela luz. Tá? E o spotmeter é um fotômetro de luz refletida, ou seja, bate e volta, que vai considerar exatamente a dispersão da luz daquele corpo. Tá? Enfim, corpo humano, objeto, o que for. Então, ele é um instrumento mais preciso. Já esse outro aparelho, ele é completamente diferente, porque o fotômetro está vendo luminância, tá? Ele está vendo intensidade da luz, se a luz é mais forte ou mais fraca. Esse outro aparelho, ele vai estar vendo a coloração da luz, a cor da luz. Tá? É aquela história de que, enfim, a gente não enxerga a luz, né? A gente tem uma espécie de alto white balance nos nossos olhos e a gente se acostuma com qualquer radiação. A gente tende a enxergar qualquer radiação como branca. Só que, na verdade, seja o negativo ou seja os sensores, eles enxergam diferente de como o olho humano enxerga. Então, ele vai ter uma cor em cima do comprimento de onda, tá, daquela fonte luminosa. E em cima desse comprimento de onda, você vai ter luzes mais azuladas, luzes mais avermelhadas, que o nosso olho nu vai enxergar tudo como branco, mas na captação você vai ter determinadas cores. Então, esse aparelho é um aparelhinho que vai ler aquela onda e vai te dizer se aquilo é uma luz de que cor. Sabe aquela história do cachorro que escuta sons que a gente não ouve? É mais ou menos isso, a gente não enxerga determinadas radiações. Oi. Não é no ator, não. Você para na fonte luminosa, você não mede a luz que volta do ator, você vai medir, entendeu? Você vai apontar para o teu refletor ou para o teu sol, enfim, para o que você vai estar medindo. Ele vai te dar uma temperatura em Kelvin, e aí você, por uma tabela, a gente vai entrar nisso mais adiante, tá? Mas é isso, você vai medir, entendeu? E o colorímetro, além de dar só a temperatura nominal, né? Essa luz tem tantos Kelvin, ele também tem uma outra função que ele te dá qual é a gelatina em termos de RGB para você chegar na luz de temperatura X. Então, ele também te canta isso. Bota 10% de magenta, bota não sei quanto de verde, não sei o quê, e aí você chega à luz do sol, ou você chega à luz de tungstênio. Tá?
Desculpe. Outro instrumento seria essa coisa do visor, tá? Para você raciocinar com o enquadramento, do enquadramento que você quer, aonde você tem que estar de recuo, quanto de recuo você tem que ter para ter esse enquadramento. E a gente tem também algumas cartelas, tá? A gente tem as cartelas de cor, que a gente vai estar usando até uma cartela de cor no teste, vocês vão estar vendo isso. Essas outras já são cartelas também mais usadas pela galera da assistência de câmera. São cartelas que vão conferir a colimação da lente, a colimação, ou seja, se todos os elementos da lente estão dentro de um certo padrão técnico para você poder fazer o foco pela trena e não só o foco pelo olho. Oi? Ah, não, achei que fosse uma pergunta. Mas, enfim. E, entrando rapidamente na equipe de câmera, então a gente vai ter o operador de câmera, que pode ou não ser o fotógrafo, e a gente tem vários assistentes. É claro que eu estou falando de uma produção super profissa, tá? Isso aí vai enxugando conforme você vai tendo filmes menores, etc., mas que vão ter funções bem diferentes dentro de um set. Ok? Então, o primeiro assistente de câmera é aquele cara que vai trabalhar também um pouquinho na pré-produção. Ele é o cara que vai na locadora, ele vai testar a câmera que você está retirando na locadora, vai aprovar a câmera, ou então vai reprovar, não, essa câmera está com um determinado defeito. São testes que você faz antes de retirar a câmera para ver se aquela câmera está ok ou não. Nas gravações, enfim, ele vai estar vendo a questão da montagem, do foco, etc. E na pós tem a história também dele ir na locadora devolver a câmera. E aí vamos para o segundo assistente de câmera, até para vocês entenderem que a gente, quando às vezes fala primeiro assistente, segundo assistente, o que cada um está fazendo. É claro que se você está numa produção pequena, o único assistente vai ter que fazer tudo. Mas numa produção maior, entendeu? Imagina, por exemplo, uma produção com, sei lá, 5 câmeras. Se não tiver um bucha de logger, você não vai conseguir processar o número de cartões de tantas câmeras. Então, determinadas produções, você pode ter um logger só para isso, ou então, se é uma coisa que você vai logar um cartão no final do dia, às vezes o próprio único assistente faz. Tá? Um exemplo de um boletim de câmera e o vídeo assist, tá? Que é, inclusive, a função que as pessoas costumam começar dentro das equipes de câmera. Ok. Eu vou passar isso depois, disponibilizar para vocês, para ficar mais fácil também, para não ter que ficar lendo isso aí. Ok? Então, bem rapidamente, a equipe de elétrica, o que ela está fazendo, basicamente essa história de você alimentar, fazer cálculos de carga que tem aqueles seus refletores. Ele não lida só com a equipe de fotografia, tá? Por exemplo, se alguém precisar de um ferro de passar, é com eletricista. Então, ele vai abastecer o set, em geral, de luz e não apenas a equipe de foto. E, enfim, vai estar lidando com determinados refletores, que vão estar cada um com sua função, etc. Algum exemplo de garras, de equipamentos que você vai tendo, não só da luz, mas como é que você vai prender aquela luz. Tá? E a equipe de maquinária é essa, que vai ver movimento e estrutura. Às vezes não é só o movimento, não é só um carrinho, mas você tem que botar uma luz lá na puta que pariu, você vai construir uma torre. Quem constrói essa torre vão ser os maquinistas. Certo? E aí, rapidamente acabou essa parte, a gente vai estar começando a entrar na câmera em si. Então, eu trouxe uma DSRL para vocês estarem entendendo mais ou menos como é que funciona. Né? Da época analógica para cá, mudou muito pouca coisa. A gente continua tendo assim, os princípios físicos, né? Tudo mais ou menos a coisa. Então, a gente tem o viewfinder, né? A luz vai entrar pela lente, vai estar passando
por uma abertura que é o diafragma, ou seja, é um buraco por onde passa a luz. Esse buraco vai ter uma tampa, que é o obturador, que vai permitir que a luz passe ou vai fechar essa luz. Atrás disso vai ter o sensor, ou negativo, no caso de câmera analógica, e você vai ter, enfim, depois o visor, etc. E a câmera de vídeo é mais ou menos a mesma coisa. Enfim, você continua tendo os mesmos elementos. Você tem o diafragma, você tem o sensor, você tem o obturador, você vai tendo as coisas todas. Mas, enfim, aí a gente vai chegar nessa questão que é o que a gente chama do triângulo de exposição, tá? Porque a gente tem três fatores que eles andam em conjunto, tá? Que seria o ISO, o obturador e o diafragma. O ISO, a gente está falando, é da sensibilidade, o quão esse sensor é sensível, tá? Antigamente o ISO estava dentro do negativo, hoje em dia ele passou para as câmeras. Essa história do ISO é uma coisa muito simples, é o papo da gente indo à praia. Eu sou essa branquela aqui, eu vou à praia, eu vou chegar lá na praia, eu vou ficar 12 horas na praia e não vou conseguir pegar um bronzeado bonito. Vai ter uma mana que já um pouco mais de melanina, vai ficar 5 minutos naquela praia, pô, vai sair com uma cor linda. Então o ISO é isso, né? Assim, o efeito do sol num tipo de pele ou na outra vai variar muito. Então a gente tem os ISOs altos, que seriam aqueles ISOs que precisam de pouco sol para já conseguir imprimir. E os ISOs baixos, aí vai ser aquela minha pele que eu vou ficar lá 12 horas debaixo do sol para tentar pegar alguma corzinha. Tá? E muita gente, assim, o que é importante dizer é o seguinte, eles são relacionados, é uma coisa anda junto da outra, porque toda a relação deles, a relação numérica é sempre uma relação de dobro. De um ponto de ISO para outro, passa o dobro de luz, entendeu? No diafragma a mesma coisa, quando você aumenta um diafragma, você está dobrando, ou quando, entendeu? Você está sempre, é sempre uma relação de dobro. Então, isso é a primeira coisa que é muito importante a gente entender, porque em termos de luminância, não estou falando de outros fatores, os outros fatores a gente vai ver daqui a pouco, mas em termos de luminância, se eu aumento um ISO e diminuo um diafragma, a minha luz está a mesma. Eu não diminuí ou não aumentei. Entendeu? Se eu aumento 2 de um e diminuo o outro, se eu aumento 3 pontos num, diminuo 1 ponto num e 2 pontos no outro, enfim, eu estou com no mesmo índice de luminância. Agora, cada um dos 3 fatores, ele vai ter uma outra questão, que não é a de luminância, e é onde começam as escolhas. Tá? Enfim, então, o ISO, ele vai reger o grão. Tá? Você tem um ISO baixo, o ISO baixo é aquele ISO que vai ter que ficar lá tomando aquela praia de 12 horas para conseguir fazer a imagem. Então, ele vai demorar muito até conseguir sensibilizar o sensor e ele vai ter um grão muito fino. Os ISOs mais altos é o contrário, com pouco tempo de exposição, ele já conseguiu captar a luz. Em compensação, vem o ruído. Isso é uma coisa muito importante da gente entender, porque se você ficar dentro de uma série de fotografias ou dentro de um filme variando o ISO, você não vai ter uniformidade. Entendeu? Então, se você quer que a imagem que você faça de manhã, né, dialogue com a imagem que você fez à tarde, etc., você vai manter mais ou menos um ISO. Se numa hora você usa um ISO 100, outra hora você usa um ISO 3200, ou seja, se o parâmetro da câmera que você mudar for o ISO, você tem que mudar esse parâmetro entendendo que você está com uma imagem com um determinado tipo de grão e outra imagem com outro tipo de grão. Certo? O diafragma, que é o outro parâmetro, ele vai reger a profundidade de campo. A profundidade de campo é o meu range de foco. Tá? Então, é a questão de eu ter foco só numa primeira cadeira ou de eu ter foco nessa primeira cadeira e até lá atrás. E é uma coisa muito simples, que
o diafragma, né, na verdade, ele é muito parecido, ele foi inspirado, por assim dizer, no olho humano. E qual é a tendência que a gente tem quando a gente quer enxergar, quando a gente quer ter acuidade? O que a gente costuma fazer? A gente costuma fechar o olho. Tá? Portanto, o diafragma fechado é aquele que vai ter uma grande profundidade de campo e um diafragma aberto é aquele que vai ter foco só num determinado momento. Então, se eu quiser fazer uma imagem dela aqui, desfocando a pessoa que está atrás, eu vou estar usando um diafragma muito grande e vou ajeitar os outros parâmetros para conseguir isso. Ao contrário, se eu quiser ter um foco no primeiro plano e lá atrás, eu vou estar usando um diafragma muito fechadinho e vou lidar com os outros parâmetros para conseguir esse efeito. E a questão do obturador, aí é um tempo de velocidade, porque o obturador é aquela tampa. Enquanto está passando luz por ali, ele está registrando. Então, é você raciocinar com o tempo. Né? Se eu saio daqui, começo a andar, vou até aqui, se é um obturador que ficou aberto esse tempo, ele vai registrar o meu borrão até aqui. Mas se nesses 3, 4, 5 passos que eu dei, o obturador abrir e fechar rapidinho, ele não vai registrar o meu deslocamento, ele vai me registrar exatamente só em uma daquelas posições. Então, é uma coisa que a gente também pode usar, inclusive narrativamente, porque às vezes a hora que você quer provocar uma situação que você tenha um borrão, você pode usar propositalmente uma velocidade lenta, ok? Sei lá, eu já tive, por exemplo, um exemplo até fora do... Eu já tive um filme, por exemplo, que era um documentário de uma região que o açúcar tomou conta, era cafeeiro, o açúcar tomou conta, e tinha um plano que o diretor queria, tinha um trilho e o diretor queria uma chuva de açúcar cobrindo aquele trilho. Então, uma das preocupações que a gente teve, primeiro, o açúcar não vai ser um açúcar refinado, vai ser um açúcar granulado, que eu vou imprimir melhor o açúcar. E depois eu vou alterar a minha velocidade, porque ao botar uma velocidade lenta, eu vou ter a chuva do açúcar. É mais ou menos aquela velha história da foto de cachoeira, que você faz com uma velocidade de 30, eu faço com uma velocidade de 1000, e o efeito é outro. Alguma dúvida até aí? Então, gente, essa relação, a grande analogia é a história do copo d'água. Tá? O ISO é o quê? O ISO é o tamanho do meu copo. Se eu tenho um copo de 200 ml, eu vou precisar de pouca água para ele estar cheio. Se eu tenho uma jarra de 2 litros, para ele estar cheio, eu vou precisar de 2 litros d'água. Então, enfim, o sol seria a minha água. Tá? Então, quanto de luz eu vou precisar até esse copo estar cheio. Copo cheio é copo cheio, seja ele de 200 ml ou seja ele de 2 litros. Okay? O conceito de cheio é cheio. Se o copo estiver pela metade, é como se a foto fosse subexposta. Se o copo, se botar mais água, vai transbordar, de qualquer maneira não vai ficar no suporte. Tá? E você vai ter N combinações do quanto eu abro a torneira e com o tempo que eu deixo a torneira aberta para conseguir chegar no meu copo cheio. Tá? Então, é basicamente esse resuminho. Tá? E a gente tem que começar a entender essa relação de aumentar um ISO para fechar um diafragma, enfim, de recursos que a gente tem, porque às vezes, para você conseguir um desfoque, você vai mexer num outro elemento que não, entendeu? Você vai fechar, você vai alterar a velocidade para conseguir usar um diafragma mais fechado para ter um foco mais largo. Ou então, ao contrário, você vai, enfim, Ai, me perdi, gente, desculpa. Enfim, ao contrário, você vai botar um diafragma muito aberto, porque você abriu o diafragma, você vai diminuir um pouquinho o ISO, ou você vai... a cortina vai ser mais rápida. Na verdade, a gente pode fazer com filtros, sim. Tá? Mas, assim, é uma questão assim, da galera que não está com filtro ainda.
ok? É para a gente entender que determinados parâmetros, às vezes, para conseguir ali, a gente vai para lá. Sim, sim, sim. É a mesma coisa. Até porque não tem grandes diferenças da fotografia still para a fotografia em movimento. A fotografia em movimento, na verdade, é uma série de fotografias still que você passa num determinado espaço de tempo e aí você tem a sensação do movimento. Entendeu? Vai ser uma série de fotogramas ou então vai ser uma série de frames que você vai projetar em conjunto. Mas você faz vídeo ou foto mais? Mais foto. Então, porque aí se você for fazer vídeo, a lógica, as propriedades físicas da luz são exatamente as mesmas e é tudo exatamente a mesma coisa. Mas se você está fazendo um vídeo e você quer abrir muito o diafragma para ter um desfoque, para isso você vai ter que fechar o obturador, por exemplo, aí você talvez tenha problemas na imagem porque existe... O que também acontece com a fotografia still. Se você for fazer uma foto de esporte com uma velocidade baixa, você vai ter um jogador borrado, você não vai ter sabe, o jogador de futebol. Você vai botar pelo menos de 250 para cima. 250 já é naquele fim de tarde. Mas se você botar, entendeu? Você vai fazer com 500 para cima de velocidade para congelar. Então, ou seja, essa coisa de você diminuir um para aumentar outro, você faz dentro de um determinado parâmetro, porque passando disso vai prevalecer o efeito do outro. E a coisa de escolha, entendeu? Assim, o que está pegando mais nesse momento? O que é mais importante para mim agora? É eu ter a profundidade de campo ou é eu ter a imagem congelada? Isso é subjetivo, né? Mas é que às vezes se você precisa... realmente tem muita luz, sabe? Aí você não quer fechar todo o diafragma, porque você quer algum desfoque. Por isso é legal, quando der, ter filtrinho ND de rosquear na lente, porque você, de fato, tem essa escolha. Porque se você está fazendo vídeo em DSLR, tem um limite do quanto você pode alterar a velocidade do obturador, porque... são 24 quadros por segundo e isso é uma velocidade meio fixa. Se você altera isso muito, você começa a ter essa sensação esquisita da imagem. Sim, sim. Porque você pode fazer essa questão narrativamente. Tá? São 50, 1 sobre 50. Vamos chegar lá. Peraí, o que eu ia falar? Dentro dessa coisa do narrativo, por exemplo, não existe erro, a questão é a intenção. Quando eu alterei a velocidade da minha câmera para fazer aquela chuva de açúcar, eu queria o efeito do borrado, então não é ruim. Tá? Como eu já fiz filme de guerrilha que tinha uma câmera de segurança. Eu não fui correr atrás de câmera de segurança, eu cheguei no ISO, joguei o ISO na puta que pariu, granulou tudo, fudi com a imagem, pronto, está aqui a câmera de segurança. Eu fiz com a mesma câmera. A minha intenção era ter uma imagem ruim para... aqui é o filme, aqui é a câmera de segurança. Então, não é um erro, entendeu? Erro é você fazer isso sem querer, né? Sim, e ND, gente, é densidade neutra. Depois a gente vai ver, ele é um filtro que a gente tem filtros de correção de cor, a gente tem filtros de efeito. Esse ND é um filtro que ele só escurece, tá? Ele só corta a luminância sem alterar a cor, sem alterar outros parâmetros da luz. Tá? Sim, você... ela comentou desse lance do 24 por segundo, né? Tem um lance também que a gente... eu nunca entendo, mas que você tem que, quando você for fotometrar, você precisa usar o dobro, baseado no número de frames por segundo. A gente vai chegar lá. Quando vamos falar de frame rate, e tem umas tabelinhas também com isso. Aí eu lembrei que tem essa... Não sei se é uma regra, né? Mas que tem É porque, assim, na teoria, quando a gente for ver na prática, você tem um pouquinho mais de range. Mas, na teoria, para eu conseguir fazer 24 imagens em 1 segundo,
o meu obturador, se ele tiver numa velocidade de 1,48 avos, na verdade nem é 50, eu consigo fazer as 24 fotos naquele 1 segundo. Entendeu? Então, são cálculos. Se eu tenho 30 fotos para fazer no mesmo 1 segundo, então não vai dar tempo de ser 1,48 avos, eu vou ter que diminuir um pouquinho o tempo para conseguir fazer 30 no 1 segundo. Então, a minha velocidade vai ser, ele vai abrir e fechar mais rápido para eu fazer 30 e não 24. Ok? Bom, e aí a gente vai começar a falar do sensor. A gente tem o... Aqui, ó. O sensor vai estar aqui, tá vendo? A gente vai ter a lente, vão tendo dentro, né? A gente chama, na verdade, de lente, mas é uma objetiva que dentro dela vão tendo várias lentes e o sensor é onde ele vai estar no final, é o que eu chamo até de plano focal. Nas câmeras, vocês vão ver, tem um símbolo que é uma bolinha com um risquinho, ali é a altura que está o sensor na tua câmera. Então, se em algum momento você vai fazer um foco pela trena, você não vai botar na ponta da lente, você vai vir até onde está o sensor. Bom, o sensor, então, basicamente é isso. O sensor ele vai captar a luz, vai transformar a luz em eletricidade, essa luz eletricidade vai ser processada até virar imagem, mais ou menos um caminhozinho assim, tá? E chegamos agora na parte dos sensores, tá? Porque cada sensor, cada tipo de câmera vai ter um sensor de tamanho diferente. Nós estamos com 3 câmeras aqui, então uma câmera full frame, ela é chamada de full frame porque ela tem o tamanho do negativo 35 milímetros, o negativo still. É um pouquinho diferente do caso do still para a câmera de cinema, porque na câmera still, o negativo ele corre horizontalmente, tá? Ele corre de um lado para o outro. Na câmera de cinema, ele corre verticalmente. Tá? Inclusive, a perfuração é diferente. O negativo de still, a perfuração é em cima e embaixo, e na câmera de cinema, o negativo de cinema, a perfuração é na vertical. Então, a gente vão ter vários tamanhos de sensor, tá? E que você vai estar usando lentes para aquele tipo de sensor. Tá? Isso aqui é uma base para vocês entenderem a história do fator de crop, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Porque o que é isso? Digamos que o meu sensor tenha... Vou pegar outra coisa. Digamos que o meu sensor tenha este tamanho aqui. Então, se eu pego uma câmera que foi fabricada para esse tamanho aqui de sensor, significa que ela vai jogar luz em todo esse meu sensor. Tá? O fator de crop é exatamente o contrário disso. Seria, digamos que a minha lente, o meu sensor tem esse tamanho, e eu boto uma lente que joga luz para aqui. A lente vai jogar luz para fora do sensor. Então, eu vou estar, digamos assim, subutilizando a lente. Ele vai estar jogando luz para a parede da câmera, para as paredes internas da câmera, onde não tem, enfim, não vai fazer a transformação da eletricidade, ou não vai imprimir, no caso de foto analógica. Tá? E os sensores têm a ver também com a profundidade de campo. Tá? Quanto menor o sensor, mais profundidade de campo você vai ter. Isso é uma regra válida quando você usa lente própria para aquele tipo de sensor. Você pegar uma câmera de sensor cropado e botar uma lente full frame, essa relação é outra. Tá? Mas se você está com uma câmera full frame com lente full frame, enfim, a mesma, digamos uma 50 milímetros. Se eu tenho uma câmera full frame e boto uma 50 milímetros fabricada para o sensor 35, diante de uma câmera de sensor cropado, com a lente também cropada, o sensor cropado vai ter mais profundidade de campo e o full frame vai ter menos. Ok? E aí a gente chega nesse mundo de sensores
que a gente tem sensores de tudo quanto é tamanho, de câmeras, etc. E, enfim, são essas coisas. Tem umas câmeras de vídeo que aí vão ter, principalmente câmeras antigas, que elas tinham, por exemplo, às vezes 3 sensores diferentes. Um sensor só para o vermelho, outro sensor para o verde, etc. Juntava. Você não quer falar de que quando você usa uma 50 com crop, ela vai, na verdade, ser uma 75? Sim, 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 sim. Fala. Sim, sim, por favor. Então, por exemplo, se você tem uma lente que ela é feita para ser full frame, ela é full frame, e você usa ela num sensor pequeno, então, por exemplo, uma lente 35, e você está usando ela numa 60D, sei lá, que é um sensor menorzinho. Então, essa lente que seria 50 numa full frame, é como se você está usando só um pedacinho de tudo, né? Então, ela teria essa imagem, mas, na verdade, você só vai ver um pedaço, que é o tamanhozinho do sensor. Então, é como se ficasse mais fechada a imagem, fica mais fechada a imagem. Então, ao invés de você ter, de fato, uma 50, você vai ter uma 75, assim, vai ficando, as imagens, fica mais telado, né? Fica mais fechada a imagem. Então, assim, se você tem uma lente full frame, é mais fácil você fazer imagens super angulares e tal. Se você tem uma câmera com um sensor menor, a tendência é que você não consiga fazer nada tão grande angular assim. Quando Mas, você por outro usa lado, você consegue tem as teles. telar mais. Então, acho que esse é o grande lance do crop, assim, porque às vezes você pega a mesma lente, coloca numa câmera ou em outra, e o tamanho do range dela é diferente. E é por isso, é por causa do tamanho do sensor. A gente vai ver, por exemplo, uma série de publicações falando que a 50 é a lente normal. Isso é uma meia-verdade. A 50 é a lente normal para o sensor 35 milímetros, que é a questão da diagonal. Você tem a altura, a largura, a diagonal é a lente normal. Então, se você pegar qualquer sensor, faz a conta entendeu? Da altura e largura, a lente que tiver aquela diagonal é a normal para aquele tipo de sensor. Ok? Então, você comprando a lente específica do sensor, seria como se fosse da full frame. Sim, você vai ter a mesma relação de profundidade, as questões óticas, vai ser a mesma coisa, entendeu? E cada crop diferente vai ter... Você tem uma conta matemática que você multiplica, vê o sensor com a lente, não sei o que, e descobre Você qual... vai lá ver as especificações, tem fator de crop, aí é tipo 1.6. Então, é 1.6 vezes mais fechada do que seria se fosse... E aí você tem que fazer essa conta. Então, talvez para uma 60D, uma normal seja 35 e não 50. A gente vai ver quando a gente estiver falando de lente, por exemplo, a grande angular é uma lente que ela tem por característica a questão das bordas estarem arredondadas, tá? Você tem muita profundidade de campo e tudo aquilo que está em primeiro plano fica muito grande em relação ao que está atrás. Tá? O que está para trás parece menorzinho, o que está em primeiro plano está muito grande. O que acontece é aquela parada do crop que eu falei. Tá vendo? Então, você vai pegar uma lente grande angular, ou seja, a lente grande angular, ela vai projetar a luz para cá. Só que o meu sensor é só essa merrequinha que tem aqui. Então, na verdade, ela está jogando luz para fora do sensor, então aquela área que seria da borda arredondada, eu não vou ver, porque ela está sensibilizando uma área, aliás, está projetando luz numa área que não é sensibilizada. Isso é que é o fator de crop, entendeu? É basicamente isso, é como se fosse essa cadeira aqui, entendeu? Então, a luz está vindo aqui. O que adianta? Isso aqui não tem nada. O que eu vou enxergar é o que está naquele tamanho. Enfim, aqui é para vocês terem a ideia também dos sensores um em cima do outro. Aquele outro quadro seriam eles separados. Aqui a gente vai tendo a ideia dos sensores, dos tamanhos sensor. Então, é basicamente isso. Você pega uma lente full frame, que é
laranja escura, ela vai jogar a luz para tudo isso aqui. Só que você só tem esse miolinho aqui de sensor. Então, tudo aqui do azul até lá é uma luz desperdiçada que não está imprimindo nada. Entenderam o que é o sensor de crop? Bom, e aí umas... Ah, ok. Enfim, aqui uma tabela para vocês terem noção dos tamanhos de sensor, com câmeras, etc. Tá? Não, só esclarecer uma coisa sobre isso que eu fiquei patinando no começo, sem entender, que tipo, quando você tem um sensor cropado, você sempre precisa fazer essa conta, independente da lente ser uma lente cropada ou não. Não, se a lente foi feita para aquele tipo de sensor, então Não, por exemplo, existem lentes que são 16 milímetros. Porque assim, o 35 milímetros e 16 milímetros é a mesma lógica do sensor. Então, assim, as lentes que são feitas para 16 milímetros, ela é realmente o que é, entendeu? Se você está usando o filme 16 milímetros e a lente 16 milímetros, você não vai ter fator de crop. Mas se você está filmando em 16 com uma lente 35, aí sim, você vai ter. Então, por exemplo, a Blackmagic tem um sensor, que é o Micro Four Thirds, que é muito pequenininho, e aí ela faz lentes para esse sensor. Cadê? Então, E não. acho que não seria todo. É isso que você está falando? Por exemplo. Que quando eu tinha Canon APS-C, as pessoas me explicaram isso, assim, que, tipo, mesmo se eu tivesse com a minha Canon, sei lá, tem um IFA, a primeira câmera que eu tive, e ela tinha uma lente 18-55. Só que se eu colocasse no 50 dessa lente, eu não ia estar gravando em 50. Eu ia estar gravando em 50 vezes 1.6. Mesmo a lente tendo sido feita por ela, porque me disseram que eles fazem isso para que tipo, seja meio universal a linguagem das lentes. E para as pessoas não se confundirem quando estiverem usando uma lente, sei lá, frame ou não. Entendi. Mas não sei. Não sei. Pode pesquisar. Porque essa coisa das lentes, enfim, a gente vai ver daqui a pouco também, é uma questão de boca de cena, entendeu? É o ângulo de visão da minha lente. Então, uma grande angular vai ser uma lente que vai ter um ângulo de visão, em relação ao olho humano, maior do que o olho humano. Ou seja, um olho humano. É como se eu fechasse o meu olho, marca num ponto ali, ó, vou olhar para lá, me concentrar. Então, aquilo que eu vou enxergar para cá e para lá, de um olho humano, é a lente 50. Então, a lente normal é aquela lente que tem a mesma relação de profundidade e o campo de visão de um olho humano. Lembra que a gente tem dois, a gente está vendo mais porque a gente está com dois olhos, mas se tiver uma pessoa caolha, beleza, é um olho. Então, a lente é isso. Se você for ver a diferença de altura com largura do sensor 35, você vai chegar no 48, que é a lente mais próxima é a 50. Entendeu? E aí, no sensor cropado, a lente normal não vai ser a 50. Entendeu? 16 milímetros, por exemplo, a lente normal não era 50. Você tem uma outra lente normal. Entendeu? Porque a lente foi projetada para aquele sensor. E ao contrário, gente, se você pega uma lente fabricada para um sensor cropado e bota numa câmera full frame, alguém tem ideia do que acontece? Você vai ter o preto nas bordas, por quê? Porque ela só mandou luz para o miolo. Então, tem sensor em volta que não recebeu luz, você vai ter uma tarja preta dos 4 lados. Entendeu? Por isso que da lente maior para, enfim, você pega a lente full frame e você bota numa câmera de sensor cropado, você só vai ter uma boca de cena mais fechada. Ao contrário, você não vai ter luz em todo o sensor. Bom, chegamos no obturador. Alguma pergunta ainda de sensores? Então, o obturador
é aquela tampa, né? Você tem o buraquinho da lente, o obturador é aquela tampa que vai, por um determinado espaço de tempo, destampar, deixar o sol entrar e ele vai tampar novamente. Tá? Aqui você teria o obturador de câmera Still, que essa foto não está com muita resolução, não, mas se vocês forem ver aqui, ó, são várias aletinhas paralelas, entendeu? Que ela vai subir e descer. Agora, a câmera de cinema, ela é completamente diferente. A gente tem um obturador circular, ou seja, ao invés de ser uma cortina que abre e fecha, ela vai ficar girando no próprio eixo, entendeu? Por isso, a história do obturador é a 180 graus. É uma meia-lua que metade do tempo ela vai ficar fazendo esse giro. Então, metade do tempo ela está tampando o sensor e a outra metade do tempo ele vai estar destampado. Okay. Ah, peraí, vou precisar do videozinho. Cadê? Qual o nome lá do... Sandro? Esse aí, tá ligado? Sandro? Ah, peraí. É o videozinho... É isso. Aqui, ai, desculpa, gente. Não, tá. Peraí. Ok. Ele está na pré-visualização. Por que ele não está? Ele está de sacanagem comigo. Cadê ele? Será que ele consegue? Você consegue mandar daí? Eu acho que ele vai tentar mandar de lá de cima. Tá? Enfim, é isso. Vocês vão ver a questão do tempo, né? Conforme essa cortina ela abre e fecha mais rápido, você está dando mais tempo ou menos tempo de exposição, e toda vez que você aumenta o tempo de exposição, você registra o deslocamento. Tá? E agora, por exemplo, ao contrário, se você tem uma imagem, por exemplo, às vezes uma paisagem, que você não tem ninguém passando na frente, um borrão não é problema, se você já está no final do dia, caiu a luz, não sei o quê, às vezes aumentar o tempo de exposição é um recurso que você tem para prolongar aquele sol. Entendeu? Às 6 da tarde, sei lá, um plano de uma igrejinha numa praça, não tem ninguém passando, se eu der uma exposição de 2 minutos, a igreja está lá parada, pode acontecer a árvore que está balançando, a gente ter um movimento nas folhas, mas é diferente de uma pessoa borrada. Tá? Ó. Sandro. Nesse ano é equivalente a 1/48 do shutter speed que a gente tem nas câmeras de segurança. Por isso que nas câmeras de vídeo a gente tem que deixar 1/50. As câmeras mais profissionais, você pode escolher se você quer usar ângulo ou velocidade. A DSLR sempre é velocidade. Então, tem uma tabela de relação
180 graus seria o obturador todo aberto. Você vai ter uma imagem toda borrada. E aí a equivalência disso no vídeo vai ser talvez 1 sobre 12, não sei, inventando, mas você vai diminuindo e você vai tendo ou esse efeito de borrar ou esse efeito de picotar um pouco o movimento, sendo que 1 sobre 50, 1 sobre 60, depende do seu frame rate, é a base para onde você vai para mais ou para menos. É isso? Tá. Ah, tá aí. Enfim, gente, então esse aí é aquele obturador circular. Tá vendo? 180 é isso, é a meia-lua. Metade do tempo está tampado, metade do tempo destampado. Esse é de uma câmera de cinema. Tá? Ele tem um mecanismo muito parecido com a máquina de costura. A máquina de costura não tem aquela coisa, sobe a agulha, vai lá na frente, espeta no tecido, entendeu? Ele fica o tempo inteiro indo para lá e voltando. Então, a grifa ela faz isso. Ela é um pontinho que ela engata na perfuração, traz para baixo, solta, sobe, engata, enquanto isso está rodando essa meia-lua. Tá ok? Pode ir. E eu já estou com as tabelinhas aqui. Deixa eu só passar essa parte aqui desses outros que... Eu acho que sim. Sandro? Alô? Sandro? Tá, então, ó, a gente tem aqui o exemplo, tá, do obturador, porque você pode regular o ângulo para sair da meia-lua e deixar 3/4 ou deixar menos. Então, conforme o ângulo do obturador, você vai permitir que ele cubra mais ou que ele destampe mais. Tá? E na mesma relação, mais tempo de estampado, você vai registrando o deslocamento. Pode mudar? Acho que ele entendeu isso. Ah, tá. Ó, então aqui seria um 180 graus, na verdade ele está com uns 2 buraquinhos, e ele vai a cada hora fazendo essa historinha, para vocês entenderem esse mecanismo que é diferente do obturador circular, para aquele obturador de steel que ele abre e fecha verticalmente. Tá? Beleza? Não, isso já foi. Esse já foi. Pode ir. Quer voltar voltar para a apresentação. O outro deixa... Está faltando só um, mas deixa quando a gente entrar no frame rate. Tá. Mostra. Ou se ele botar agora, vai agora, enfim. Então, só para a gente entender, ó, a coisa do 24, do 33 e do 60 quadros por segundo. Ok? Vocês entendem isso, ou mais ou menos? Como que... Mais ou menos? Você tem que pensar que a velocidade de projeção é sempre 24. Então, se você filma em 24, você vai ver normal. Se você filma com 60 quadros por segundo, a velocidade de projeção vai continuar sendo 24. Então, você vai ter mais frame por segundo. Então, vai ficar mais
lento, porque você vai ter, ao invés de 24 fotos em um segundo, você vai ter 60 na projeção. Sim? É isso. Beleza. A apresentação agora. Volta para o PowerPoint, Isso. por favor. Ah, não, já, tá. Entendi. Tá. Enfim, então aqui é essa mesmo? Ah, tá, é essa imagem parada, enfim. Então, é a questão para a gente entender essa analogia do obturador circular com o tempo por segundo, tá vendo? Então, no 180 graus, o tempo de exposição é a metade. Quando você tem 90 graus, ele vai ficar 3/4 de tempo tampado e 1/4 destampado. Certo? Ou seja, você vai demorar mais para registrar. Vai ter menos luz entrando, né? Sim. Você vai precisar de mais tempo expondo, porque tem menos luz chegando no sensor. Está mais tampado. Tá. E isso, gente... Ah, obrigada. Isso, gente, para vocês entenderem mais ou menos, essa questão que a gente falou da questão do movimento, entendeu? Se você tem umas velocidades muito baixas, por exemplo, 3 frames por segundo, enquanto o meu movimento faz isso, tá? Digamos, eu peguei um frame com minha mão aqui, o outro frame já está com a mão aqui, então você vai ter um pulo daqui para cá, como se fosse trombo. Sabe, luz de boate? Que você não vai ver todo o movimento do meu braço levantando. Só que isso você pode usar narrativamente. Tá? Você tem, por exemplo, a história do resgate do soldado Ryan. Vocês viram esse filme? Vocês lembram das cenas, por exemplo, do desembarque da Normandia? O desembarque da Normandia tem toda uma história das fotos do Capra. Já ouviram falar no Capra, aquele fotógrafo de guerra? Alguém já viu as fotos do desembarque da Normandia? Então, um dos recursos que ele fez para dar a sensação de nervoso foi trabalhar com um obturador mais rápido, porque você não tem a fluidez de movimento. Então, é como se fosse ao contrário do steady, ele queria uma câmera que tremesse mais. Para tremer mais, ele diminuiu o tempo de obturação. Então, aquilo vai te dando um nervosismo, entendeu? Que é a história do uso narrativo. Da mesma maneira que você, para imprimir uma chuva, para fazer um efeito, você pode aumentar o tempo de exposição para propositalmente registrar o borrão do movimento, ou você pode, por exemplo, querer, numa situação nervosa daquela, para remeter às fotos do Capra, que foi aquele perrengue que devia estar naquele desembarque. Então, foi um recurso dele, porque você não tem o movimento, entendeu? Então, o soldado está aqui, já pula com o soldado com a arma ali, não sei o quê, vai te dando uma sensação de nervoso e passa como se fosse uma velocidade normal. Ninguém tem, às vezes, um olho clínico, parece que é a câmera que tremeu mais, etc., mas é uma composição de coisas. Tá? E aí a gente tem padrões, né, de FPS frames por segundo, tá? Que no filme é 24 frames, no caso da Europa são 25 frames, enfim, que a gente vai tendo variações, tá? Da questão do número de frames, mas é basicamente isso. Então, se eu tenho 3 frames por segundo, eu tenho uma imagem com a minha mão aqui, outra com a mão aqui, outra com a mão aqui, você não tem todo o registro do meu braço levantando. Tá? Aqui, gente, aquela tabelinha que você estava mostrando, tá vendo? Então, a gente tem
o ângulo do obturador comparado com as velocidades do obturador. Então, no caso ali, seria o obturador circular, o obturador, digamos, da câmera de cinema, e aqui as velocidades em câmera de estilo, ok? Então, o 180